Olá, turma, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo sobre o nosso curso, né? E o assunto falar em línguas. E como tem sido bom, né, compartilhar sobre esse tema, como tem sido bom falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que há anos eu venho buscando mais conhecimento, buscando mais entendimento, praticando isso de forma extremamente sistemática. Tem épocas na minha vida que eu oro mais em outras línguas, tem épocas que eu oro menos, mas eu sempre tenho buscado essa edificação, usado essa ferramenta em prol do meu crescimento espiritual e eu sinto a diferença quando eu tô nessa prática de forma mais intensa. Quando eu diminuo, eu sinto também o cair dessa edificação espiritual. E por isso que a gente tem vindo aqui e falado sobre esse assunto e chamado a atenção de vocês para esse assunto tão importante, espiritualmente falando, do quanto nós como igreja temos perdido, né, como corpo de Cristo, temos perdido quando nós deixamos essas ferramentas de lado, quando nós deixamos de buscar de Deus esse entendimento e essa prática, e assim a gente tá perdendo tempo, né, como cristãos, de estar realmente sendo fortalecidos no Senhor através dessa prática. Então eu quero te convidar mais um vídeo para a gente estar junto aqui estudando. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, que fala sobre o conhecimento revelado. No último vídeo que a gente gravou, ele falava justamente sobre os benefícios, né? E nós vamos ver 7 benefícios que nós temos aí através da oração em línguas, através dessa edificação pessoal. E o primeiro benefício que a gente vai começar a ver hoje é esse conhecimento revelado. E como é bom, gente, quando a gente está ali entendendo aquilo que Deus está falando conosco, quando a gente começa a experimentar isso na nossa vida de devocional, quando a gente começa a entender isso na nossa vida de leitura, quando a gente ouve uma boa palavra e a gente entende que aquilo realmente o Espírito Santo está nos ensinando, algo tão poderoso que vai fazendo a nossa fé ser fortalecida dia após dia. Isso é o conhecimento revelado que a gente vai falar um pouco hoje, dentro desse capítulo 6. Vamos lá, gente, vamos entender um pouquinho então do que Deus está nos ensinando e fazendo através da oração em línguas com essa questão do conhecimento revelado. Vamos para a leitura. A primeira área de edificação em minha própria vida, na qual percebi diferença ao praticar os ensinos do irmão Dave Robertson acerca da oração em línguas, foi receber a compreensão espiritual da palavra. Descobri por meio da prática da oração no Espírito o que é ser levado além daquela dimensão de entendimento meramente intelectual e adentrar numa nova dimensão de conhecimento que denomino conhecimento revelado, ou seja, um nível espiritual de entendimento sob a revelação do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Está lá em João 6:63. Uma vez que a palavra de Deus é espiritual, não podemos compreendê-la somente no nível da razão. É necessário discerni-la espiritualmente. Essa nossa limitação frente à ilimitação da palavra que faz com que nos sintamos como o salmista que declarou: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso está lá em Salmo 119:18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso é um fato. Precisamos realmente da remoção dessa venda espiritual que nos impede de discernir espiritualmente as Escrituras. Os mistérios do reino. Nos dias de hoje, não é pequeno o número dos que leem a Bíblia sem compreender profundamente as verdades espirituais. A maioria diz que se sente afastada das Escrituras pela ausência de entendimento. E não falo de conhecimento teológico, mas de entendimento prático que transforma a nossa vida, e não do que possuíam esses judeus que na hora de crer na Escritura e se deixarem ser sarados por Deus, não o faziam. O mestre falou sobre os mistérios do reino dos céus, Mateus 13:11. A palavra mistérios significa segredos, ou mesmo coisas ocultas, ou ainda, em outras palavras, verdades que não são abertamente manifestas a qualquer um.
É necessário que se tenha entendimento espiritual para poder adentrar na compreensão de determinados assuntos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Isso está lá em Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Existe um louvor maravilhoso com esse texto. Numa oportunidade a gente posta aqui para vocês. Não são todos que penetrarão nas profundezas da verdade de Deus. Alguns, infelizmente, excluem-se a si mesmos por não entrarem na dimensão de compreensão espiritual. O reino de Deus tem mistérios. Não porque Deus deseja esconder algo de nós, mas porque na nossa mente não podemos compreendê-los. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso está lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A única forma de se compreender as coisas espirituais é por meio do discernimento espiritual. E somente pela ação do Espírito Santo de Deus é que nós chegaremos a desfrutar desse discernimento. Falando mistérios. Ao orarmos em línguas, passamos a falar em mistérios. Ou, como diz a versão inglesa de Moffat, falamos segredos divinos. Já a versão inglesa de J.B. Phillips traduz essa expressão como segredos espirituais. Paulo mencionou isso com clareza na carta aos Coríntios. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Que mistérios são esses? Será que Deus iria falar coisas desconexas sem pé nem cabeça? Claro que não. Não se trata de coisas desconexas, mas sim desconhecidas para a nossa mente. Contudo, há um propósito no fato de falarmos esses mistérios, e é justamente para que, mediante a constante oração deles, nosso espírito os absorva, recebendo a compreensão. O apóstolo Paulo empregava muito este termo mistérios, referindo-se àquelas coisas que só se tornarão compreensíveis por revelação. Vejamos algumas de suas menções. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Isso está lá em 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Vou ler de novo. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Outro texto. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Está lá em Efésios 1, 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Outro texto, Efésios 3, versículo 2 ao 5 e depois 8 e 9. Efésios 2, 3, versículo 2 ao 5, depois versículo 8 e 9. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo,
e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esse texto está lá em Efésios 3, versículo 2 ao 5, depois versículo 8 e 9. Agora Efésios 6, 19. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir de minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Esse está lá em Efésios 6, 19. Outro texto. Da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 25 ao 27. Agora Colossenses 2, versículo 2 e 3. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora Colossenses 4, versículo 2 ao 4. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças, e ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. A Bíblia diz que o reino de Deus tem mistérios e que é o Espírito Santo que os revela. Diz também que o Espírito Santo nos faz falar em mistérios. Você percebe a relação entre uma coisa e outra? O mesmo Espírito Santo que me foi dado para me fazer entender os mistérios do reino, também me deu uma linguagem de oração na qual sou levado a falar mistérios. Não tenho a menor sombra de dúvida da relação de uma coisa com a outra. Quando oro em línguas, falo dos mistérios da palavra e aciono o mistério do Espírito da verdade de me guiar por revelação a toda a verdade. Descobri isso quando passei a gastar horas orando em línguas todos os dias. Não demorou muito tempo para que as revelações da palavra se manifestassem. O segredo de Paulo. Vou continuar lendo aqui, gente, depois a gente vai falar um pouco. O segredo de Paulo. Citei acima um texto de Efésios no qual o apóstolo fala da compreensão que lhe foi dada por revelação do Espírito quanto ao mistério da igreja. O interessante é que os capítulos 1 e 2 de Efésios podem ser reconhecidos como alguns dos mais profundos capítulos da Bíblia. E Paulo, depois de tê-los escrito, chama a atenção dos irmãos de Éfeso para a profundidade da sua compreensão. E, ironia ou não, ainda diz que escreveu com poucas palavras, ou seja, resumidamente. O apóstolo Paulo destaca-se grandemente no Novo Testamento pelas revelações profundas que Deus lhe deu. E quando menciono as revelações profundas, não estou falando necessariamente acerca de experiências como visões, êxtase e arrebatamentos. Falo sobre compreensão das Escrituras. Sabemos, porém, que sua compreensão não vinha unicamente dos estudos. O estudo produz informações, mas é só por revelação do Espírito Santo que experimentamos a compreensão, que é bem diferente. Fica claro, porém, que a compreensão de Paulo não está ligada apenas aos seus estudos, mas sim à revelação do Espírito Santo. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos entender o que esse início desse capítulo 6 está falando aqui para nós. O primeiro benefício que a oração em línguas traz para nós, pelo que o pastor Luciano Subirá está falando aqui, ele, colocou isso dessa forma, não quer dizer que seja o primeiro, no sentido de que esse que vai se manifestar primeiro, mas ele colocou isso em ordem para que a gente pudesse entender, é o conhecimento revelado. E esse conhecimento revelado, então, ele está nos mostrando, através desse capítulo aqui, que tem a ver com a compreensão da leitura da palavra. Quando eu leio a Bíblia, quando eu começo a ler as Escrituras, a estudar as Escrituras, uma compreensão
um conhecimento revelado passa a começar a acontecer dentro de mim. Então, eu não simplesmente leio um texto e aquilo se torna uma informação no meu intelecto, uma informação na minha mente. Mas quando eu estou lendo a palavra, ela começa a ter uma real compreensão espiritual. Eu começo a compreender pelo meu espírito aquilo que o Espírito Santo está querendo me falar dentro daquela palavra. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu consigo perceber nitidamente isso quando eu ouço uma boa pregação, quando eu ouço um bom ensino, quando eu ouço uma boa palavra. Por quê? Porque quando você tem alguém que está pregando uma palavra, o evangelho, quando nós temos alguém que está trazendo um ensino, quando nós temos alguém que está trazendo algum tipo de informação para nós, e que essa pessoa, ela tem uma vida em Deus, principalmente de práticas como essa que a gente está falando da oração em línguas, você sente uma unção de conhecimento sendo revelado. Você sente um fluir de Deus de dentro para fora. Você não está ouvindo simplesmente uma informação intelectual, como se fosse uma palestra de qualquer outro homem, secularmente falando. Mas quando você tem um homem ou uma mulher de Deus falando a respeito da palavra de Deus e que essa pessoa tem vida com Deus através principalmente da oração em outras línguas, você consegue compreender espiritualmente o que aquela pessoa está querendo transmitir como mensagem, como ensino. É algo muito mais profundo. Realmente a gente fica impactado com o conhecimento revelado que aquela pessoa está mostrando daquela passagem. Eu inúmeras vezes me sinto totalmente tocada quando eu realmente consigo compreender o que as escrituras estão falando comigo naquele momento que eu estou lendo, ou no momento que eu estou ouvindo uma boa palavra sendo pregada ou sendo ensinada. Eu consigo receber no meu espírito tamanha revelação que passa a ter vida dentro de mim de forma diferente. E é isso o primeiro benefício que ele cita aqui para nós, esse conhecimento revelado. Então eu começo a ler a Bíblia de forma diferente, eu começo a compreender as coisas de Deus de forma diferente. O Espírito Santo consegue realmente traduzir para mim, dentro do meu espírito, para minha mente, aquilo que realmente o Senhor está querendo me falar naquele texto. Então o texto bíblico passa a tomar vida mesmo quando você está lendo. Não sei se você tem essa sensação, mas eu durante muito tempo eu tinha a sensação de que a Bíblia era um livro muito difícil, de que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse era quase impossível, de compreender textos bíblicos ali como os profetas, ou como Apocalipse, ou como qualquer outro texto, era quase impossível. Por quê? Porque nós não tínhamos o Espírito Santo nos ajudando nesse conhecimento revelado. Agora, a partir do momento que eu começo a orar em línguas de forma sistemática, que eu começo a buscar esse conhecimento revelado através da prática da oração em línguas, eu começo a ativar aquilo que o Espírito Santo está transferindo para o meu espírito através da oração em línguas, e quando eu começo a ler a Bíblia, aquilo começa a ter vida. Sabe o que é uma palavra se tornar vida diante de você? É você realmente compreender o que o Espírito Santo está querendo te ensinar quando você está lendo a Bíblia. Então, comece a colocar isso em prática. E ele citou aqui vários textos em que Paulo fala essa questão de mistérios. E os mistérios revelados, e os mistérios que antes estavam ocultos. Por que que Paulo cita justamente essa palavra mistérios? Coisas que estavam ocultas, né? Sendo que ele também cita em vários versículos que orar em línguas é falar em mistérios com Deus. Então, o pastor Luciano Subirá fala, eu não tenho dúvidas de que a oração em línguas é justamente essa ferramenta que vai estar me fazendo orar mistérios de Deus enquanto eu estou orando em línguas, mas que vai fazer com que eu então tenha conhecimento revelado desses mistérios quando eu estiver lendo a Bíblia. Entende? Deus me faz orar em outras línguas falando mistérios. Eu não entendo o que eu estou falando, eu não entendo o que eu estou orando quando eu estou orando em línguas. Porém, o meu espírito está recebendo essas informações que o Espírito Santo está orando, e lá dentro do meu espírito, isso está sendo decodificado.
Isso está sendo transformado em conhecimento revelado para mim. E aí, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou, então, meditando na palavra, eu consigo, então, agora compreender aquilo que Deus realmente quer que eu compreenda. Isso realmente, gente, só pode vir do Espírito Santo. Não existe outra maneira de nós entendermos a palavra de Deus se não for com auxílio, com essa ajuda desse conhecimento revelado que só pode vir através do Espírito Santo de Deus. Então, se essa ferramenta de edificação que eu falar em línguas, ela me traz esse conhecimento revelado para o meu espírito, eu quero orar muito em outras línguas. Eu quero orar horas em outras línguas. Por quê? Porque no momento em que eu vou para a palavra de Deus, no momento que eu vou fazer os meus estudos, no momento que eu vou preparar uma aula, no momento em que eu vou fazer o meu devocional diário, eu estou lendo a palavra de Deus e aquilo vai tomando forma dentro de mim. Eu vou conseguindo compreender. Não são só mais versículos, né, que eu leio e que não compreendo nada, mas aquilo passa a ter vida dentro de mim. Vamos continuar. Então, qual que era o segredo de Paulo? Se ele está falando que eu consigo compreender mistérios e enquanto eu falo mistérios com Deus, eu estou recebendo esses mistérios no meu espírito. Qual era o segredo? Qual era o seu segredo? Nosso interesse não é apenas saber quanta compreensão Paulo tinha, mas como ele chegou lá. Vivemos dias em que se procura de todas as formas saber o segredo dos homens e mulheres de sucesso, para que se possa usá-lo como modelo. E o próprio Paulo chama a atenção dos seus discípulos para que o tivessem por modelo, tornando-se seus imitadores. Se você pudesse perguntar a Paulo o que o levou a tamanha compreensão espiritual, você o faria? Eu com certeza o faria. Durante muito tempo questionei-me acerca disso, até que um dia deparei-me com algo que parecia ser a resposta exata que Paulo daria para mim. Antes de mais nada, quero lembrar-lhe que Paulo tinha muita informação. E embora o conhecimento em si queira dizer que há compreensão, a revelação só opera onde há informação. Se você não lê a Bíblia, nunca, não espere ter revelação alguma, pois a revelação é a ação do Espírito que transforma a informação em compreensão. Eu vou parar aqui só para a gente poder entender o que ele quis dizer com isso. Quem estuda já comigo há algum tempo, ou quem tem começado esse estudo sobre as cartas de Paulo, na primeira aula eu falei sobre quem foi Paulo. Então eu fiz uma pequena biografia na primeira aula sobre esse homem chamado Paulo, ou Saulo, né? E uma das principais características de Paulo era que ele era um fariseu. E um fariseu nos tempos de Paulo era alguém extremamente formado no Antigo Testamento. Então Paulo era um homem que falava várias línguas. Os estudiosos dizem em média 5 línguas diferentes para aquela época. Então Paulo era um poliglota. Era alguém que falava muitas línguas diferentes, falava o grego, o aramaico, o hebraico e outras línguas lá na sua época. Então era um homem extremamente informado, né, inteligente, com uma intelectualidade muito alta, que tinha todo o conhecimento da sua época em vários aspectos, talvez da filosofia também, né? Então, porque naquela época existiam muitos filósofos. E o mais importante para ele, como fariseu, era conhecer todo o Antigo Testamento de forma exaustiva. Então, Paulo conhecia todo o Antigo Testamento, a que eles tinham acesso, inclusive, né? Porque talvez algumas coisas na época de Paulo não se tinha mais acesso, mas tudo que Paulo tinha acesso dos textos bíblicos do Antigo Testamento, ele era um estudioso ferrenho. Por isso que ele era tão zeloso. Quem quiser, volta lá e vê a minha primeira aula sobre as cartas de Paulo, tá lá, eu falo um pouco sobre isso. Então, Paulo tinha muita informação. Então, quando Paulo fala que ele, então, a partir do momento que ele recebe Jesus como Senhor da sua vida, que ele tem um encontro com Jesus, todo esse conhecimento intelectual passa a ser algo totalmente sem uma real importância para Paulo.
porque ele sabia que a partir daquele momento ele era alguém que, além de ter uma informação intelectual, agora ele tinha um ajudador chamado Espírito Santo e que fazia com que agora esse conhecimento, essa informação que ele tinha intelectual, se transformava em verdadeira revelação do Espírito Santo. Então não basta ter a informação, eu preciso ter a revelação. A informação eu tenho quando eu leio. Então ler a Bíblia é primordial, ok? É importantíssimo, porque se eu não ler a Bíblia, se eu não tiver o conhecimento das Escrituras intelectualmente, a revelação também não vai poder vir, porque o Espírito Santo ele só vai nos ensinar e revelar a informação que eu já tenho dentro de mim. Então tem muitas pessoas que têm essa dúvida também, né? De que, mas eu não leio a Bíblia, o Espírito Santo vai me fazer saber a Bíblia só porque eu tenho o Espírito Santo? Não, não vai. Ele precisa de toda a informação que você já tem quando você medita, quando você lê na palavra, e é essa informação que você já tem que ele vai transformando em revelação. Ele vai desvendando aquilo que a letra, aquilo que simplesmente as frases não estão te mostrando. Aí sim o Espírito Santo entra com o trabalhar da revelação dos mistérios, ok? Então é por isso que ele fala essa última frase aqui, ó. Antes de mais nada, quero lembrar-lhes que Paulo tinha muita informação. Paulo era fariseu, ok? Falava várias línguas, então ele tinha muito conhecimento, estudou muito. E embora o conhecimento em si queira dizer que há compreensão, a revelação só opera onde há informação. Se você não lê a Bíblia nunca, não espere ter revelação alguma, pois a revelação é a ação do Espírito que transforma a informação em compreensão. Então a gente precisa ter a informação para que o Espírito traga a revelação e eu então consiga ter a compreensão. Vou repetir. Eu preciso ter a informação, que é ler a Bíblia, para que o Espírito Santo transforme isso em revelação e tendo a revelação do Espírito Santo eu consiga compreender o que o texto bíblico está dizendo. Entende que é uma sequência em que uma coisa precisa da outra. Eu preciso ter a informação para que o Espírito Santo traga revelação, para que eu consiga ter compreensão do texto bíblico. Aí ele diz assim, ele disse aos coríntios, quando escreve aos crentes em Corinto, Paulo diz algo muito importante acerca de si mesmo e das suas práticas na vida em Deus. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vós todos. 1 Coríntios 14, 18. Por que ele dá graças a Deus? Por que isso era algo maravilhoso em sua vida? Ele não somente agradece a Deus por falar em línguas, mas também por fazê-lo mais do que todos os coríntios. O que está em questão é o mais. Paulo usava bastante a linguagem de oração do Espírito Santo e creio que isso está intimamente ligado ao conhecimento por revelação. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, ou seja, há benefícios nessa prática. Não é algo dado por Deus para se perder tempo, é para edificação, crescimento. Se o apóstolo orava muito mais que todos, é porque ele tinha em sua própria vida as evidências de que era uma prática edificante e frutífera. Como é que Paulo tinha tamanha compreensão dos mistérios de Cristo? Como compreendia tanto os mistérios do reino, sendo o homem que mais desvendou verdades para a vida da igreja? Ora, ele falava muito em mistérios com Deus. E seu espírito, ao passar horas e horas em oração, absorvia as revelações. Creio que Paulo não perdia tempo. Nas prisões, nas viagens, onde quer que estivesse, ele orava em línguas. Orava mais do que todos os coríntios. Por isso, ele estava dizendo àqueles irmãos algo semelhante a isto. Se alguém que de fato valoriza e pratica a oração no Espírito Santo, este alguém sou eu. E dou graças a Deus por isto, pois por meio desta prática tenho crescido muito em Deus e na revelação da sua palavra. Então, Paulo é o exemplo para nós de alguém que entendia que essa prática da oração em línguas começou a trazer grandes benefícios para a sua vida espiritual.
Porque Paulo, gente, ele se converte já numa idade extremamente avançada. A Bíblia não fala e não se consegue ter data exata, né, da idade de Paulo, no momento em que ele se converte ali no caminho para Damasco, mas a palavra diz, através das suas cartas, ele mesmo escrevendo o quanto foi-lhe revelado os mistérios de Cristo. E Paulo, nós achamos que Paulo ele se converte num dia e no outro dia ele já se torna missionário. Isso não é verdade, gente. Por isso que a gente às vezes perde alguns benefícios, porque a gente acha que as coisas que estão escritas na Bíblia, elas aconteceram de forma corrida, né? Um dia depois do outro. E não foi. Paulo, do dia em que ele se converteu no caminho de Damasco, até o momento da sua primeira viagem missionária, se passaram pelo menos 12 anos, em média, ok? Alguns estudiosos falam em torno de 11, outros em 10, outros em 15, mas assim, com exatidão a gente não tem, mas se passaram muitos anos para que ele começasse então a sua primeira viagem missionária. E o que Paulo então ficou fazendo durante esse tempo em que ele ficou agora, depois de convertido, depois de ter aceitado Cristo no caminho de Damasco, de ter tido esse encontro com o próprio Cristo ali que o chamou, depois de ter recebido a oração de Ananias, né, na cidade ali de Damasco, de ter recebido o Espírito Santo sobre a vida dele, o que Paulo ficou fazendo durante esse tempo? Paulo ficou se edificando, Paulo ficou buscando essa edificação pessoal e provavelmente ele começou nessa prática de oração em línguas de forma sistemática. Por isso ele diz aos irmãos de Corinto, ainda dou graças a Deus que eu oro mais em línguas do que todos vós. Paulo estava querendo se engrandecer diante dos irmãos? Não, gente. Leiam esse texto com a ênfase real. Paulo está dizendo: existe um benefício poderoso nessa prática de oração em línguas, de forma sistemática, de forma hora após hora, e eu quero para mim. Então Paulo está dizendo, eu gostaria que todos vós orassem em outras línguas, né? Ele fala em outro texto que a gente já leu nas primeiras leituras. Ele fala que ele gostaria que todos os irmãos orassem muito em línguas. Por quê? Porque ele sabe que existe todos esses benefícios dentro da oração em línguas. Então Paulo de forma nenhuma nunca está querendo se engrandecer diante dos irmãos. Ele só está dizendo o quanto ele dá graças a Deus por ter descoberto essa ferramenta poderosa. E é por causa disso que Paulo então começou, durante esses anos que ele ficou estudando a palavra agora, a partir dessa unção do Espírito Santo na vida dele, ele começou a ter compreensão e revelação dos mistérios de Cristo, do próprio Evangelho, do reino de Deus. Até o momento da conversão de Paulo, até esse enchimento do Espírito Santo, Paulo era um homem totalmente intelectual, só tinha o conhecimento da letra, mas a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo na cidade ali, na ida para Damasco, e que ele recebeu o Espírito Santo a partir daquele momento, e ele foi cheio de Deus e ele começou a orar em línguas, então a vida de Paulo nunca mais foi a mesma, e ele então aproveitava todo o tempo possível, as prisões, as viagens de navio que duravam meses, os dias que ele ficava enclausurado nas prisões, os dias que ele ficava dentro dos navios, nas viagens, sei lá, talvez de cavalo, de camelo, ou de que quer que seja, andando, Paulo aproveitava, ao invés de ficar falando besteira com os irmãos que estavam junto com ele, Paulo dizia, vamos nos edificar, vamos orar em outras línguas, vamos buscar entendimento para nós. E aí, a gente começa a ver os textos de Paulo e que são hoje para nós todo o fundamento do que é ser igreja, do que é ter realmente essas revelações do Espírito. Isso, as pessoas acham que isso era um presentinho que Deus deu para Paulo. Acho que Paulo era o queridinho de Deus, por isso que Deus fez tudo isso, essas viagens missionárias, essa vida que Paulo teve, foi porque ele era bonitinho, porque Deus gostava dele, porque o nome dele era Saulo. Entende? Não tem nada a ver, gente, tem a ver com práticas espirituais, tem a ver com vida em Deus, tem a ver com dedicação naquilo que o Espírito Santo começou a ensinar Paulo. Isso tem a ver com prática em oração em línguas. Comece a pôr em prática isso que eu estou falando com vocês e eu tenho certeza
absoluta, porque é isso que tem acontecido na minha vida, é isso que aconteceu na vida de Paulo, é isso que tem acontecido, que já aconteceu e tem acontecido na vida do pastor Luciano Subirá e de tantos outros homens de Deus que nós conhecemos, que têm essa prática e que então têm testemunhado do quanto tem crescido no conhecimento revelado. Ler a palavra de Deus e conseguir compreender os mistérios de Cristo, o mistério revelado na palavra. É disso que ele está falando. Olha o que Isaías profetizou, gente. Isaías diz assim: como ter certeza de ser essa a convicção de Paulo, considerando que quando ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 21, citou esta profecia de Isaías. Olha o que Paulo cita em 1 Coríntios 14, 21. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará o Senhor a este povo. E por inspiração do Espírito Santo, ele nos mostrou que Isaías estava profetizando acerca do falar em línguas e que esse seria o meio pelo qual Deus falaria ao seu povo. Ao examinarmos o contexto dessa profecia de Isaías, descobriremos vários detalhes que comprovam o que estamos dizendo. Isaías 28, 1, gente. Ai da vaidosa coroa dos bêbados de Efraim e da flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Isso está lá em Isaías 28, 1. Sobre o que Deus está levando Isaías a profetizar? Ele está falando acerca dos bêbados e dos vencidos do vinho, mas ele não fala sobre os bêbados em geral, e sim sobre um grupo específico. Olha o texto completo agora, Isaías 28, versículo 7 e versículo 8. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Estão tontos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e de sujidade, e não há lugar que esteja limpo. Isso está lá em Isaías 28, versículos 7 e 8. Que grupo é este? Os sacerdotes e os profetas eram os responsáveis por entregarem a palavra de Deus ao povo. O sacerdote ensinava a lei de Moisés e o profeta exortava o povo a andar na presença de Deus, anunciando também o que ocorreria em caso de obediência ou não. Ambos formavam o que podemos chamar de o canal pelo qual fluía a palavra de Deus. E o que o profeta Isaías estava dizendo é que esse canal se maculara e a palavra de Deus já não estava fluindo com pureza, de forma límpida. O versículo 8 fala sobre a sujeira nesse canal. Diz que há vômito por toda parte e que não há lugar que esteja limpo em suas mesas. Este é o resultado da embriaguez, da sujeira. E a que embriaguez é esta? É a embriaguez do pecado. Não há canais. Agora considere isto. Se o sacerdote e o profeta, que eram os únicos canais para o fluir da palavra, estavam obstruídos, então de que modo Deus faria fluir sua palavra? É disso que a profecia então passa a falar. Agora, o mesmo texto, Isaías 28, só que agora o versículo 9 e 10. Ora, a quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados e aos arrancados dos seios? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. A quem Deus ensinaria o conhecimento? A quem Deus faria entender a mensagem se os únicos canais para isso não estavam disponíveis? Na falta dos profetas e sacerdotes, como Deus falaria com o seu povo? Como os ensinaria? Como transmitiria sua palavra? Continuando o versículo agora. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito e regra sobre regra. Isso está lá, continuando Isaías 28,
versículo 11 até o versículo 13. Por lábios estranhos e outras línguas. O versículo 13 diz: assim, pois. Você pode ler essa expressão como dessa maneira ou desse modo. A palavra do Senhor lhe seria preceito sobre preceito. Isaías profetizou que o falar em línguas se tornaria um meio de transmissão da palavra de Deus. Ao falar em línguas, você está falando mistérios, está falando acerca dos tesouros da sabedoria e da ciência que estão escondidos em Cristo. E à medida que ora, seu espírito absorve a revelação que posteriormente passará à sua mente. Paulo orava muito em línguas. Paulo compreendia muito as Escrituras. Seria esse o segredo de Paulo? A base suficiente para concluirmos assim, pois um dos benefícios do falar em línguas é justamente a compreensão das verdades de Deus, e ele se dedicava a essa prática. Se você deseja receber o conhecimento por revelação, deve dedicar-se a essa prática. Ore muito no Espírito Santo e você experimentará por si mesmo o quanto isso é real. Tenho comprovado na minha própria vida a realidade disso. Procuro gastar tempo com a palavra e valorizo a leitura e estudo, mas posso dizer que a maioria de tudo o que ensino tem vindo por meio desse maravilhoso canal que o Senhor nos deu. Muitas vezes, quando estou orando no Espírito, uma compreensão profunda de determinados assuntos brota no meu íntimo. Em segundos, recebo uma compreensão tamanha de certos princípios bíblicos que levarão horas para serem ensinados. Não encontro palavras ou ilustrações que possam descrever a beleza e a profundidade desse meio divino de comunicação de verdades da palavra. Tudo o que posso dizer é que funciona. E hoje sei muito bem por que o diabo luta tanto para afastar-nos dessa prática. Ele não tem interesse algum em que eu compreenda, ele não tem interesse algum em que compreendamos a palavra. Descubra em sua própria vida que esse era o segredo de Paulo e que será funcional para qualquer um que o pratique, pois é um princípio estabelecido por Deus. Gente, esse capítulo, ele traz à tona para nós um princípio ou um entendimento a respeito de entendermos e compreendermos a Bíblia Sagrada. É impressionante como a gente tem inúmeros mestres, inúmeros professores, inúmeros vídeos, inúmeras pregações e tantas maneiras de ensinar a Bíblia e tantas formas de devocionais, e muitos cristãos têm dificuldade em fazer essa prática acontecer. Por quê? Porque quando elas vão para a Bíblia, quando elas começam a fazer o devocional, ou quando elas começam a ler a Bíblia como leitura diária, a maior dificuldade é justamente a da compreensão. Porque ler um texto é fácil. Agora, compreender o que o texto está querendo falar comigo é que é a parte difícil da história. Uma das dificuldades maiores do nosso meio cristão é justamente a compreensão das Escrituras. Muitas pessoas não querem trazer uma palavra, pregar o evangelho, ou ensinar num culto de ensino, ou pregar num culto público, por causa justamente disso. Eu não compreendo as Escrituras, eu não compreendo o texto bíblico, eu leio, mas não entendo, eu leio, mas não compreendo. Então, essa é a maior reclamação de todos os tempos no meio cristão. E o que então tem feito isso? Justamente a falta dessa ferramenta tão poderosa que é a oração em línguas, que vai fazer com que esses mistérios da palavra, com que essa compreensão das Escrituras chegue até nós de forma mais simples, mais poderosa, e assim a gente possa então ter essa compreensão para nós. E quando nós então formos explanar isso, formos falar isso para alguém, isso também vai se tornar uma vida, uma fonte de vida para outras pessoas. Porque senão as pregações e os ensinos ficam vazios, porque são meras informações intelectuais. Eu creio que vocês já tiveram essa experiência de ouvir uma pregação e a pessoa ser até inteligente, mas você não vê vida na pregação dessa pessoa, você não vê vida no ensino dessa pessoa,
Por quê? Porque ela está te ensinando simplesmente a parte intelectual, o conhecimento do que está escrito nas escrituras. Não existe um conhecimento revelado do texto. Não existe uma vida por trás da vida de Deus. Não existe um entendimento realmente revelado daquilo que o Espírito Santo está querendo passar através daquele texto. E aí fica algo vazio, fica algo que tem uma lacuna, que parece que não é preenchido. E isso justamente está à nossa disposição através da oração em línguas, para que o conhecimento revelado do texto venha a ser colocado no nosso espírito e a gente consiga compreender o que o Espírito Santo deseja nos ensinar. Ele mostra aqui que o segredo de Paulo na sua vida cristã, na sua vida com Cristo, através de tudo que ele fez como um grande missionário, grande apóstolo que foi Paulo, ele conseguiu fazer porque ele tinha essa ferramenta à sua disposição e conseguiu usufruir muito bem dela. Eu oro em línguas mais do que todos vós. Ele disse isso para os irmãos de Corinto. Então, que nós possamos virar para nós mesmos e dizer: eu desejo orar em línguas mais do que o apóstolo Paulo, mais do que os irmãos que já têm orado e têm conseguido edificar a sua fé. Que a nossa vida entre nessa disciplina de conhecimento e de entendimento daquilo que Deus tem para nós. Gente, como é triste quando eu passo esse ensino para alguma pessoa e eu vejo que essa pessoa não muda na sua vida espiritual. Por quê? Porque ela não pratica. Porque ela ouve o que eu estou falando, mas não põe em prática. E ouvir isso que eu estou falando não vai fazer diferença na sua vida. Conhecer esse livro do Luciano Subirá não faria diferença na minha vida se eu não tivesse colocado em prática a oração em línguas. Então, se eu não passar a orar hora após hora, todo o tempo que eu puder, todas as horas disponíveis do meu dia, se eu não passar elas orando em outras línguas, nada disso vai fazer efeito na minha vida. Vai ser simplesmente o conhecimento ou a leitura de um livro a mais na minha vida. Agora, a partir do momento que eu passo a praticar isso como realmente uma disciplina espiritual na minha vida, como muitos alunos já têm ouvido eu falar sobre isso, você começa então a entender e a compreender o que esses benefícios fazem na sua vida. Então, o desejo do meu coração, gente, com essa leitura, com a gravação desses vídeos, é que você realmente comece a colocar em prática. Porque o conhecimento revelado dos textos bíblicos, eles vão começar a fluir na tua vida a partir do momento que você começar a orar em outras línguas, hora após hora. Todo tempo que você tiver disponível, ore em outras línguas. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, para que você comece então a usufruir desses benefícios. Amém, queridos? Que nós possamos realmente tomar essa palavra para nós e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem aí o local dos comentários nos vídeos, pode deixar lá que eu respondo. Quem me conhece mais de perto, que tem o meu WhatsApp está disponível para que você possa falar comigo. Então, que você possa começar a colocar tudo isso em prática e você vai testemunhar os benefícios e os resultados que essa prática de oração em outras línguas vai trazer sobre a tua vida. Não é somente uma informação intelectual que eu estou te passando, é vida de Deus, é vida no Espírito, é vida que vai trazer ainda mais vida para o teu espírito, para a tua vida espiritual. E você vai ver o quanto você vai crescer e entender o que a palavra de Deus está dizendo para você através do conhecimento revelado. Então, que o Espírito Santo continue ministrando esse entendimento no teu coração, que você possa, então, receber tudo que Deus tem para vocês. Gente, Deus abençoe mais um vídeo aí que a gente está gravando, né? E que o Senhor possa continuar ministrando isso de forma tão poderosa às nossas vidas todos os dias. Todos os dias eu aprendo um pouco. Quando eu estou lendo, quando eu estou meditando, quando eu estou dando aula, o Espírito Santo vai ministrando esses conhecimentos em nós através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.